Você acaba de dar play no podcast Fala ISD, um programa que reúne especialistas da área para abordar o assunto ISD de forma antenada com o que está acontecendo no momento. A cada 15 dias um episódio para você. Participe e enriqueça ainda mais o seu conhecimento sobre ISD. Salve, salve pessoal! Estamos de volta aí, mais um episódio do Fala ISD, nosso podcast aqui da Ambipar Green Tech, para a gente falar um pouquinho aí sobre as temáticas quentes da sustentabilidade corporativa, desse universo, dessa agenda ESG. Dando sequência, o episódio anterior, ainda no mês de maio, vamos seguir aqui para falar um pouquinho sobre questões de trabalho. Eu tô aqui hoje, eu, Henrique, eu tenho esquecido de me apresentar, já me puxaram a orelha. Henrique, um dos especialistas em sustentabilidade corporativa aqui da Ambipar Green Tech. E eu tô aqui hoje com a Júlia e com a Letícia, minhas colegas aqui de trabalho também. E eu vou chamar elas aqui em ordem alfabética para poderem se apresentar. HIJKL. Júlia, você primeiro. Então, pessoal, meu nome é Júlia, já estive aqui em outros episódios, Sou advogada, trabalho aí no time da consultoria ISD, aprendo muito com a turma e esse tema, embora triste, ele é necessário e muito importante de ser realmente debatido. Oi, pessoal, eu sou a Letícia, também faço parte aqui do time ISD. Sou consultora jurídica, analista em ESG, aqui na Ambipar. É um prazer fazer parte desse podcast, fui convidada pelo pessoal e tenho certeza que eu vou agregar bastante nesse tema, que igual a Ju falou, é bem importante, é um tema triste de ser falado, mas é importante ser falado para as pessoas terem mais conscientização do tema, as empresas, e eu acho que vai ser bem legal. Perfeito. Vamos passar a palavra então para Dani Pedrosa, para ela falar um pouquinho desse tema. A Ju e a Letícia já deram spoiler de uma temática triste, pesada, densa. Então, Dani, conta um pouquinho para a gente aí o que nós vamos conversar hoje nesse episódio. Fala, pessoal! Hoje o nosso quarto episódio do podcast Fala ISD, dando continuidade à temática do trabalho. Já que nós estamos no mês de maio, trataremos sobre um assunto denso, crítico, um assunto que não deveria estar acontecendo atualmente, que é o trabalho análogo à escravidão. Infelizmente, um assunto em pauta. Vocês verão alguns dados alarmantes, dados que chocam. Verão como o trabalho análogo aumentou principalmente na pandemia. E como o tema se apresenta, infelizmente, como um desafio crescente aí, que precisa da atenção da tríade: empresa, sociedade civil e o governo. A gente sabe e tem inúmeros dados, experiências que mostram isso desde lá da década de 20, como que a qualidade de vida está diretamente ligada à qualidade do trabalho e vice-versa. Quando as pessoas encontram propósito no seu trabalho, elas são tratadas com justiça, elas produzem mais. Daí a importância das empresas investirem na qualidade de vida dos seus colaboradores. Daí a necessidade de se combater a trabalho análogo com todas as nossas forças. Então, mergulhem aí nesse assunto e aqui ninguém larga a mão de ninguém. É um assunto aí para a gente se unir mesmo e tratar na raiz. Bora! E como o mês é o mês do trabalho e o assunto também é trabalho, eu vou chamar aqui o Robert para ele contar um pouquinho aqui sobre a etimologia da palavra trabalho. Eu acho que vai ser bem interessante, pessoal. Então, prestem atenção aí. Olá, pessoal. Eu sou o Robert de Andrade, sou gerente de Growth Marketing aqui da Ambipar Green Tech, sou professor também. E eu queria falar aqui sobre a etimologia da palavra trabalho, É muito importante a gente buscar a origem
né, das palavras, que elas trazem muitos significados aí que nos ajuda a entender, né? E a palavra trabalho, ela vem de tripalium. O tripalium ele era um instrumento de tortura, né? E depois ele é como uma cruz, assim, na verdade é um X, né? As pessoas eram amarradas e torturadas aí nesse instrumento. Ele foi adaptado, foi levado para a lavoura e passou a ser utilizado para debulhar grãos. Então as pessoas, elas iam para o tripalium, elas iam para a tortura, né? Então ele traz, a palavra trabalho, ela traz uma carga nesse sentido, de tortura, de sofrimento, mesmo que o instrumento ali tenha, né, ele tenha perdido essa utilidade, né, depois que ele foi adaptado para lavoura, para agricultura. Mas acho que para entender o trabalho, para além do significado da palavra, acho que é importante a gente olhar para a evolução da humanidade, porque o trabalho ele esteve presente, está presente em todas as etapas do processo civilizatório. Então, quando a gente pega o homem como um animal ali vivendo, né, junto aos animais, e depois ele inicia um processo civilizatório que a gente chama de selvageria. É o período da selvageria. O homem começa a criar instrumentos para enfrentar a natureza, né? Ele cria suas ferramentas e é através desse trabalho ali criativo que ele começa a sua evolução. E depois a gente passa para uma outra etapa que é a barbárie, quando o homem começa a dominar a natureza. Então você vem a agricultura, você não precisa mais de ficar o tempo todo procurando determinado alimento, você já consegue plantar aquele alimento, você consegue fazer com que que você tenha acesso a ele em outro período, né? Até do ano, você tem a domesticação dos animais e através do trabalho. E depois a gente chega na última etapa, uma etapa que a gente está nela, acredito que a gente esteja no início até dela, que é a civilização, que é esse processo civilizatório que vem aí a partir da escrita, né, da linguagem escrita, que permitiu o trabalho intelectual, né, que permitiu o registro do conhecimento. Então, o trabalho ele permeia toda essa história da humanidade. Então, a gente tem ele lá, na etimologia da palavra, como um instrumento de sofrimento, e a gente tem ele como uma ferramenta de transformação do mundo. A gente tem dois caminhos. A minha esperança é que a gente sempre vá para o trabalho como um instrumento de transformação do mundo, que ele deixe seu sofrimento, né? Porque a gente sabe que ainda acontece, né, esse tipo de trabalho. Vamos à coluna Me Fala uma História. E a história que nós vamos contar aqui hoje, pessoal, né, trazer uma data como de praxe aí, a tradição nossa. O ano é 1927 e o personagem é Elton Maio. Eu não tinha percebido isso. Verdade. A quinta série que habita no que tá aí. Maio. Uma quinta série bem inocente, ingênua aqui, mas Maio. Eu achei interessante. Juro, agora que me caiu a ficha, mas fica aí o detalhe. Bom, Elton Maio, ele foi, né, um pesquisador que em 1927... ele foi chamado para fazer uma experiência em uma fábrica lá em Chicago. A experiência chama até experiência de Hawthorne, porque o bairro chama Hawthorne e essa fábrica ficava nesse local, em Chicago, e o Elton Maio foi lá fazer a experiência. Foi contratado, né, ele foi chamado para poder identificar o impacto da iluminação da fábrica na eficiência e na produtividade dos operários. Quão surpreendente não foi o resultado quando ele concluiu que condições físicas ou fisiológicas do empregado,
de certa forma, né, como a teoria clássica, né, empresarial aí afirmava, ele disse que, olha, a capacidade física, né, tanto da pessoa quanto do local, impacta muito pouco na produtividade. Né? O que realmente impacta na produtividade das pessoas são as questões sociais, de relacionamento. Então a iluminação está baixa, isso vai ter um impacto na produtividade? Vai, mas muito menor se comparado ao impacto que a integração social pode ter, um comportamento social, um sentimento de pertencimento desses colaboradores entre si, né? As recompensas e sanções sociais. Então isso gera mais impacto na produtividade dos colaboradores do que as próprias condições físicas. E isso é interessante, que mostra, né, como que você ter um ambiente de bem-estar, um ambiente de qualidade, ele é extremamente relevante para a gente poder ter aí funcionários, né, colaboradores motivados e produtivos. E legal essa experiência aí, né, que a gente vê, então, uma experiência que foi feita em 1927, e está super conectada, inclusive, a um estudo que foi feito pela Universidade da Califórnia em 2019, que diz que a qualidade de vida do colaborador, ela está diretamente ligada à sua produtividade no trabalho. E essa pesquisa, ela identificou que um trabalhador feliz, ele é, em média, 31% mais produtivo, 3 vezes mais criativo e que ele vende 37% a mais em comparação com outros. E aí, nesse sentido, a gente pode pegar até o recente relatório que foi publicado pelo Great Place to Work, que ele traz as tendências de 2023 e lá são mencionadas alguns pilares fundamentais para os fatores de engajamento dos colaboradores, então, que são o reconhecimento, a justiça e o propósito. Ou seja, uma vez que os colaboradores são reconhecidos, são compreendidos, né, são aceitos, trabalham com propósito, consequentemente, eles produzem mais, são mais criativos e vendem mais. Ô Ju, olha, vamos fazer um gancho aí, uma referência cruzada com o nosso primeiro episódio, quando a gente trouxe a ideia do propósito, né? O quanto que é importante a gente ter essa motivação, essa missão para trabalhar. Então, e aí fica um ponto, né, Júlia, que é o seguinte: assim como outras questões, outros indicadores, né, outras temáticas, muito. Isso daí, igual você trouxe, né, Ju, são coisas de difícil mensuração. É difícil mensurar isso, difícil botar um valor, né, valor mesmo, monetário, valor de relação de tempo e de qualidade, quanto que isso gera de produtividade. Não é algo fácil. É o intangível, né? Um intangível que vira tangível e que é difícil de mensurar, e eu acho que é por isso que a gente ainda de certa forma está engatinhando essa questão, né, da gente. Claro que todo mundo sabe que trabalhar feliz, trabalhar num ambiente de bem-estar, de qualidade é bom, mas ainda é difícil de convencer de fato quanto que isso é prioritário às empresas. Por quê? É difícil a gente mostrar quanto que isso vai te gerar de retorno, mas a gente sabe que gera. Chegou o momento da coluna Vamos Falar de Sustentabilidade. E vamos seguir então, né, pessoal? Falando aí de sustentabilidade, a ideia é trazer então desafios da sustentabilidade, né, para o mercado, para a economia, para os setores aí empresariais. E como vocês já estão aí cientes, né, o assunto hoje ele é bem denso, ele é bem crítico. Eu vou trazer alguns dados aqui sobre trabalho forçado, né, trabalho análogo à escravidão e que consequentemente também está muito atrelado a trabalho infantil. Então eu vou trazer uns dados aqui e aí eu vou jogar a bola para vocês, viu? Aí vocês vão seguindo e eu vou dando pitaco. Mas vamos lá. De acordo com algumas fontes que nós temos aqui, que nós levantamos, né, fontes aí da Organização Internacional do Trabalho e de sites de notícia como a BBC, a gente tem dados aí até 2021 de um relatório da Organização Internacional do Trabalho lançado em 2022, que a gente tem quase 50 milhões de pessoas vivendo em escravidão moderna.
Esse número, ele aumentou nesse período aí de 2020, 2021, justamente no período da pandemia, que foi quando as pessoas estavam sem trabalho, sem onde recorrer e aceitaram qualquer condição de trabalho. Precisavam sustentar, precisavam se manter. Esse número, em pesquisas que a gente já tinha feito antes, era menor e realmente teve um acréscimo durante esse período, e agora ele voltou a cair um pouco, mas ainda é um número muito grande e a gente não imagina, né? Nós que vivemos em condições aceitas, né, na sociedade, a gente não imagina que esse número é tão grande ainda dentro do Brasil. Olha aí, eu acho que é legal que na hora que a gente pega esse dado de quase 50 milhões de pessoas vivendo, né, no mundo em escravidão moderna, esse dado, esse número, ele é 10 milhões maior do que há 5 anos atrás, ou seja, em 5 anos, né, aumentou praticamente aí 20%, né? Foi justamente nesse período, né? É impressionante. E aí, desses 50 milhões de pessoas, 27,6 milhões estão em trabalho forçado de fato, né? Porque eu acho que é interessante a gente pontuar que escravidão moderna não é só trabalho forçado. Nesse relatório da Organização Internacional do Trabalho, eles colocam o casamento forçado também como uma questão de escravidão moderna. E isso representa 22 milhões de pessoas em 2021. A gente tem que, dessas 27,6 milhões de pessoas em trabalho forçado, 17,3 milhões são exploradas no setor privado, 6,3 milhões em exploração sexual forçada, 3,9 milhões em trabalho forçado imposto pelo Estado. Mulheres e meninas representam quase 5 milhões de pessoas em exploração sexual e 6 milhões de pessoas em trabalho forçado em outros setores econômicos. Dentro dessa parte não é só a escravidão. Entra o trabalho infantil, igual você falou no início, entra o assédio sexual, o assédio moral, essa exploração mesmo das mulheres, de meninas, imigrantes também são bem explorados. E eu acho legal, até imigrantes, por exemplo. Imigrantes é um tema interessante, um ponto interessante da gente levantar, porque se conecta a outros episódios que a gente já falou. Quando a gente fala, por exemplo, né, quando a gente falou de refugiados climáticos, não só refugiados climáticos, mas refugiados em linha geral que vão para outros países e muitas vezes eles não conseguem ter uma condição digna de trabalho e acabam estando sujeitos aí a trabalho forçado. Né? Então as coisas se conectam muito, é interessante a gente tentar sempre fazer esses links, né? Ver como é que as coisas estão se conectando. Você comentou, trabalho infantil. Desses 27 milhões e meio de pessoas em trabalho forçado, 12% são crianças. Isso representa 3,3 milhões de crianças em trabalho forçado. E sendo que metade dessas crianças é em exploração sexual. Eu acho isso, gente, um absurdo. Você explorar sexualmente crianças, metade, são 1.600.000. É um número muito grande. E aí a gente tem que a região da Ásia e do Pacífico tem o maior número de pessoas em trabalho forçado. São aproximadamente aí 15 milhões de pessoas. E aí conecta muito a questão dos imigrantes também, né? Exatamente. Então, né, a gente vai entendendo como é que as coisas estão conectadas. E quando você chega nos Estados Árabes, por exemplo, é onde a gente tem a maior proporção. São 5,3 pessoas para cada 1.000 habitantes que estão sujeitas a trabalhos análogos à escravidão. Infelizmente é cultural também, né? Alguns países permitem isso. Aqui no Brasil, a gente sabe que a legislação não permite, que é crime, mas nem todo mundo é dessa forma. Então, condiz mais, fica mais fácil de acontecer essa exploração com as crianças e com as mulheres. Realmente a gente fica até chocado, né, quando a gente se depara com números como esse. Inclusive o relatório da ONU, ele diz que a escravidão moderna, né, que então pega aí condições análogas a escravo e o casamento forçado, que ele é um desafio crescente. E é um desafio crescente porque graças a uma mistura aí, tanto em relação a conflito armado, mudança climática e a própria pandemia global, como a Lei falou. Refugiados climáticos aí. Refugiados climáticos, tudo a ver. E os números são tão surreais que as estimativas da Organização Internacional do Trabalho, elas sugerem que uma em cada 150 pessoas vivas estão presas em trabalhos forçados ou casamentos forçados. Ô Ju, olha só, eu acho que quando a gente
eu acho que é legal esse indicador, porque quando a gente pensa, somos 8 bilhões de pessoas no mundo, bilhões, aí a gente está falando de 50 milhões de pessoas, né? Pode parecer que não é lá grandes coisas, né? Mas quando a gente chega nesse dado, né, que você trouxe, de uma pessoa a cada 150 vivas, né, uma estimativa da Organização Internacional do Trabalho, porque muitas vezes, de novo, isso é uma estimativa, então muitas vezes o dado ele pode estar representando uma visão, mas que ela pode ainda estar falha ou distante de um todo. Então a estimativa de uma a cada 150 pessoas em trabalho análogo, em trabalho forçado, eu acho que é surreal esse dado, né? É surreal. E aí eu queria, né, finalizar, assim, não é finalizar porque a gente ainda vai discutir bastante esse tema, mas trazer um ponto aqui, até para a Ju e para a Lê continuarem aqui também a discussão, que a própria Organização Internacional do Trabalho, ela coloca que um grande desafio em relação à questão do trabalho forçado está muito atrelado à economia informal, né? Não quer dizer que a economia informal ela é ruim, né? Até no próprio cenário brasileiro, na hora que a gente vai ver as falas de alguns outros especialistas, outros estudos, eles apontam muito a questão da atuação informal, muito atrelada, por exemplo, aos aplicativos, né? Ao termo que ficou muito comum, a uma uberização, né? Que acaba que é um termo que quer dizer muito de uma precarização de um trabalho atrelado a MEIs, né? Microempreendedores individuais, essa pejotização, né? As pessoas se tornando PJ. Então isso está muito atrelado também a esse cenário da informalidade. E a OIT, né, a Organização Internacional do Trabalho, ela coloca a informalidade, a economia informal, como um grande risco para a questão do trabalho forçado. Porque na informalidade você tem muito menos a atuação do Estado, né? Você tem muito menos ali uma fiscalização, então você abre muito mais a brecha e a chance de que esse tipo de situação aconteça, né? Esse tipo de trabalho forçado. Aí eu queria passar um pouquinho essa breve polêmica aí para vocês. Vamos, né, Erlete? Estamos aqui com essa difícil missão, mas eu acho que antes da gente entrar no tema, é importante explicar, assim, o que afinal de contas, são essas condições análogas à escravidão, né? Apesar realmente aí de ter acontecido a abolição da escravatura há quase mais de um século, né? Atualmente, realmente, a gente se depara com situações degradantes, tristes, né? E que a gente precisa realmente ter uma atenção especial, falar mais sobre o assunto. Então, eu acredito que o podcast é um importante canal aí de comunicação e a gente quer realmente fazer com que as pessoas reflitam e não permitam situações como essas. Mas então, assim, quais são os exemplos, né, dessas condições análogas? Então, quando a gente para pensar, uma jornada de trabalho atualmente, né, superior àquela permitida por lei, é um exemplo. Imposição de permanecer à disposição ou até mesmo nas dependências da empresa de forma ininterrupta. Então, o empregador ele exige que o colaborador se mantenha lá, restringindo o seu direito de ir e vir. Esse é um exemplo clássico, né? Condições insalubres, degradantes de alojamentos, ausência de água potável, instalações sanitárias inadequadas, né, para as necessidades básicas, faixa salarial abaixo do mínimo legal, enfim, a gente tem vários e vários tristes exemplos. Essas condições aqui, esses exemplos, né, que a gente trouxe, além deles violarem os direitos humanos fundamentais, eles caracterizam o trabalho em condições análogas à escravidão e eles devem ser combatidos. E como que eles podem ser combatidos? Por políticas públicas, por fiscalização, por conscientização da sociedade, né, por normas. Então, a Leti até falou no início que a legislação brasileira, ela não permite, de fato ela não permite, porque assim, a gente tem isso tipificado no nosso Código Penal, está previsto, né, na nossa Constituição Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego, eles são responsáveis por essa fiscalização em combate ao trabalho escravo no Brasil.
Então, assim, a gente tem a própria Agenda 2030, né, que é voltada para o desenvolvimento sustentável, que ela também fala muito fortemente aí do trabalho decente. Enfim, assim, a gente tem sindicatos, organizações de empregadores, sociedade civil, cidadãos, todos têm papéis críticos a serem desempenhados, né? Então, todos precisam ter essa gestão, esse cuidado, esse olhar atento mesmo. Até a CLT mesmo, né, Ju? Igual a gente falou da questão de jornada de trabalho excessiva. A CLT deixa bem claro isso, estabelece os horários, estabelece horário para menor de idade, para trabalho infantil, para situação de trabalho escravo. E como exemplo, principalmente nos dias de hoje, né, esses mais atuais, a gente tem muito trabalho rural, que envolve o trabalho infantil, o trabalho forçado, compulsório, a questão de retenção de dívidas, retenção de documentos, que muitos empregados prendem os documentos do trabalhador para impedir dele sair do trabalho, restrição de liberdade, incluindo transporte, esse direito de ir e vir. Tem hora que é a falta do transporte público, que para a gente é comum, que é obrigação. Tem pessoas que não conseguem se deslocar da ida e a volta do trabalho e são obrigados a ficar retidos no local de trabalho. E a falta do contrato informal, que é o que o Henrique estava falando e você reforçou, que dá brechas, né, para não ser cumprido de uma forma tão correta. Não tendo contrato de trabalho, não tendo a carteira assinada, dá essas brechas que permitem esses trabalhos mais análogos. E quando a gente fala assim, né, que todo mundo tem então um papel crítico e importante a ser desempenhado, então não é somente, né, lei, sindicato, organizações, a sociedade, os cidadãos, todos eles juntos têm um papel muito importante. E aí tem uma pesquisa que foi feita pela Confederação Nacional da Indústria que diz que 62% dos consumidores brasileiros, de alguma forma, já boicotaram alguma marca pelo fato dela violar direitos trabalhistas ou maltratar animais, cometer crimes ambientais, discriminação ou até devido mesmo a algum posicionamento político. Então é importante que todo mundo traz para si essa responsabilidade desse olhar atento, né, desse olhar cuidadoso mesmo para um tema tão relevante. E aí, de novo, né, então acho que para a gente fechar esse bloco, né, a gente não está criticando, não está demonizando, a gente não está falando que trabalho informal é ruim, não é isso. Né? Nós temos hoje no Brasil dados aí do IBGE de quase 40% de pessoas em trabalho informal. E o trabalho informal no Brasil movimenta, né, a economia, ajuda a movimentar a economia, então tem a sua relevância. A questão é como que a gente pode dar condições seguras, dignas, respeitosas, né, para essas pessoas que estão nessa economia informal. Eu acho que esse que é o ponto. Com vocês, o que estão falando por aí? Olê, então assim, o que estão falando por aí, né? Eu fiquei sabendo aí de uma publicação aí do Ministério do Trabalho. Conta um pouquinho mais pra gente sobre isso. É isso mesmo. Já tem um ano, na verdade, essa lei foi publicada em maio de 2022. Ela instituiu o programa Trabalho Sustentável, que está diretamente atrelado aos princípios do ISD, né? Que ele tem a intenção, tem a ação de promover capacitações de profissionais, desenvolvimento de ferramentas online, transmissões ao vivo e orientações, campanhas e eventos e cartilhas informativas. Esse programa ele tem 4 eixos. O primeiro eixo é essa intenção mesmo de campanhas para orientar trabalhadores, empregadores. E campanhas, assim, pelo que eu entendi da legislação, engloba tudo. Por exemplo, esse podcast que a gente está tratando sobre esse tema. Divulga esse podcast, leva para os seus empregados, para todo mundo ter o conhecimento de como deve ser feito esse cumprimento de legislação em relação a trabalhos em condições análogas e proteção à saúde e segurança do trabalhador. Então fica a dica. Fica a dica. Ouvintes, podcast, divulga a gente. Por favor, ouvintes. O eixo 2 são as capacitações, que tem o objetivo de disseminar mesmo os princípios conceituais do trabalho e conduta empresarial responsável. Hoje, dentro do site aí do Ministério do Trabalho, já tem a capacitação da NR31, que ela é focada em trabalho rural para trabalhadores e empregadores, e a capacitação para discriminação no ambiente de trabalho para público externo,
que também é muito comum, né? A gente não chegou a falar dessa parte de discriminação, mas também entra na parte de assédio, que eu falei ali no início, e tudo isso entra como analogia à escravidão. O eixo 3, que tem a divulgação de cartilhas. Aí no site do Ministério do Trabalho tem várias cartilhas já de trabalho infantil, condições análogas à escravidão, e várias características também, tráfico de pessoas. E lá nessas cartilhas está tudo bem detalhado. Lá tem até um desenho de questão de dívidas trabalhistas, onde as dívidas são escritas mesmo, papel e caneta, para não deixar nada registrado, onde o empregador cobra o uniforme mesmo que o empregado usa. E isso não pode, né? É o mínimo que ele deve oferecer para o seu empregado. E por último, que é o eixo 4, que eu acho o mais interessante, são algumas ferramentas que o governo disponibilizou para controlar essas formas de condições análogas. A primeira é uma ferramenta de autodiagnóstico, onde a sua empresa é uma ferramenta totalmente anônima, são perguntas básicas, sim ou não, onde a empresa faz seu autodiagnóstico. Tem perguntas, por exemplo, a empresa busca identificar e avaliar os riscos sociais? A empresa faz a gestão de seus fornecedores? Não tem como o governo descobrir, é sim ou não, é só para você avaliar. Aí dependendo da resposta ali, do resultado, você vai observar, olha, estou cumprindo, sim, tá legal, não estou cumprindo, tenho que melhorar. Pelos 2 exemplos de pergunta que você colocou aí, eu já imagino que uma renca de empresa não vai estar de acordo, né? Mas as perguntas são bem básicas, igual, como eu disse, anônimo, não vai ter nenhuma denúncia, podem ficar tranquilos, mas é muito importante que as empresas façam esse autodiagnóstico para enxergar mesmo onde estão os seus erros e onde pode melhorar. O segundo sistema, a segunda ferramenta disponível é o sistema IP, que ele é um sistema de denúncia também anônimo, que é nosso papel como cidadão. São 2 sistemas, tem o sistema IP de denúncia de condições análogas e tem o segundo que é de trabalho infantil. Então é aquele ditado, né, em briga de marido e mulher não se mete a colher, mete sim, a gente tem que denunciar, se a gente souber de alguma condição análoga ou de algum trabalho infantil, é importante a gente fazer o nosso papel e denunciar, que através desse sistema a polícia, enfim, os responsáveis, os órgãos responsáveis vão fazer a investigação adequada. E por último, a ferramenta para elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos no Trabalho Rural, que é o sistema PGR-TR. O governo disponibilizou de forma gratuita os produtores de até 50 trabalhadores, justamente por imaginar que são empresas menores do interior, que não têm tantas condições financeiras de arcar com o sistema, né, de custear com esse sistema, disponibilizou que ele faz esse controle mesmo, ele tem esse inventário de riscos e planos de ação para melhorar esse controle em relação aos trabalhadores. E a NR31, que eu já falei nisso, que é voltada mais para o trabalho rural, também exige que as empresas acima de 50 funcionários devem custear esse PGR-TR. Então, é obrigatório que todas as empresas façam. Abaixo de 50 funcionários, o governo disponibiliza de forma gratuita e acima de 50 funcionários é obrigado a custear. Tá tudo lá na NR31 para quem tiver curiosidade de olhar a fundo a legislação. Não, perfeito. E assim, aí a gente entra, né, naquele ponto. O quanto que é importante aquele tripé de atores para que a gente tenha impacto positivo na sociedade, no meio ambiente, que é empresa, governo e sociedade civil, o quanto a gente vê aqui, né, nesse exemplo que a Letícia trouxe, o quanto que a gente tem que ter tudo em comunicação. Então é o governo fazendo essa lei, as empresas aplicando, a sociedade fiscalizando, né? Então essa engrenagem ela tem que rodar para que a gente de fato possa gerar esse impacto, né? Perfeito, e para que essa engrenagem rode, precisa de ações integradas, né? Então a ação de prevenção, de resgate, de assistência, de reinserção social, inclusive dessas vítimas, né, de trabalho escravo. Então realmente é todo mundo aí dando as mãos para que a gente consiga abolir isso, que é um absurdo, né? Em pleno século XXI, a gente tem que utilizar um podcast para falar isso, mas assim, um tema denso, mas porém muito necessário, né? Eu acho, né, Ju, como a maioria das temáticas de sustentabilidade, é legal a gente pensar que elas existem para
morrerem, para não serem mais faladas, né? A gente espera que um dia a gente não fale mais de trabalho análogo porque ele não vai existir. A gente espera que um dia a gente não fale mais sobre ter que economizar água porque isso já vai ser uma prática normal. Então a sustentabilidade, eu acho que ela existe para matar a si própria, né? Então eu acho que é legal pensar dessa forma. E é isso. Então, enquanto temos que falar, nós vamos falar. Nós vamos trazer esse assunto à tona. É importante divulgar esses assuntos. Exatamente. E aí a gente viu, né, nesse tripé como que trabalhar em cadeia gera um impacto muito maior. Para finalizar, vamos à coluna e por falar em impacto. Bom, Ju, e por falar em impacto, então, né, a gente gosta muito de falar o quanto que pensar a sustentabilidade é pensar em cadeia, a gente não pode pensar só na gente. Então, vamos abordar um pouquinho essa questão nessa perspectiva, né, mais sistêmica de cadeia, pode ser? Perfeito, com certeza, assim. O primeiro ponto que eu acho que é importante a gente trazer é que não basta somente a empresa pensar na geração de empregos, né? Isso não atende por si só à sua função social. Então, as empresas precisam ir muito além. Então, elas têm que pensar realmente em toda a cadeia de valor, como você disse, não podem focar somente no seu negócio em si. Elas precisam valorizar o trabalho digno, a livre iniciativa, precisam auxiliar na redução das desigualdades sociais, realmente, assim, buscar, né, o pleno emprego, a defesa do consumidor, a promoção da justiça social. E para isso, para que ela consiga, então, pensar em toda essa cadeia de valor, ela precisa ter ferramentas, né? Ferramentas importantes para conseguir fazer essa gestão aí, por exemplo, de terceiros, que é um tema super importante, inclusive para a gente evitar que, por exemplo, a gente contrate, né, fornecedores, né, parceiros de negócio que utilizem de mão de obra análoga a escravo. E quais são essas ferramentas? A due diligence é um termo, né, em inglês que ele significa diligência prévia. Nada mais é do que um conjunto mesmo de atos investigativos que devem ser realizados, então, antes da transação entre as empresas. Então, eu tenho uma empresa, quero contratar né, um serviço de um fornecedor, o que eu posso fazer? Então, eu posso realmente passar por essa averiguação aí detalhada, né, sobre o contexto jurídico e econômico dessa empresa, saber, né, quais são as suas práticas, se ela tem algum programa de integridade, código de conduta. Isso é tudo muito importante, porque vai evitar que vai minimizar os riscos que esse fornecedor, então, utilize de mão de obra análoga a escravos, que cometa fraudes, corrupções, lavagem de dinheiro, entre diversas outras ilicitudes aí que podem acabar não somente com a empresa que cometeu, né, esses atos, mas também com a própria empresa contratante. Porque ela poderia, então, inclusive, responder aí por passivos administrativos, judiciais, além de perdas financeiras e reputacionais. E quando a gente fala de reputação, a gente sabe que é muito difícil depois a gente conseguir realmente conquistar a confiança novamente, né? Não somente dos colaboradores, mas também de consumidores, parceiros de negócio. Então, acho que está tudo muito conectado quando a gente pensa em sustentabilidade. Sustentabilidade é isso, né? Pensar no todo. Exatamente. E aquela máxima, né? Para você construir a confiança, você demora muito tempo. Agora, para você perder ela e destruir, é assim, piscar de olhos, né? Exatamente. E eu acho que esse ponto que você levanta, Ju, ele é muito importante porque, de novo, né? O que a gente sempre fortalece a ideia de que a gente tem que pensar em cadeia e a gente tem que tentar enxergar, as empresas têm que colocar no seu mapeamento de risco o quanto que, né, igual você comentou, as ações dos outros que estão relacionados com ela podem impactar a própria empresa, né? E nesse caso, normalmente, a corrente ela tende a arrebentar para o elo mais forte. Né? Então, a principal empresa daquela cadeia normalmente é quem mais vai sofrer pelos impactos de sofrer denúncias, né, na sua cadeia de um trabalho análogo a escravo. Um exemplo, você tem uma grande empresa
do setor alimentício, por exemplo, e que um produtor rural, né, fornecedor, que independente, está fazendo alguma coisa, vai respingar muito, né, de forma desproporcional na imagem dessa empresa, né? E existem vários sites hoje disponíveis que mostram essa gestão aí de fornecedores também. Não a gestão, né, mas mostra uma listagem com as empresas que não fazem esse monitoramento dos fornecedores que estão envolvidos com o trabalho infantil ou trabalho em condições análogas. Na indústria têxtil, por exemplo, tem um site chamado Lista Suja, que aparecem várias empresas que vocês podem pesquisar, até para a gente mesmo como consumidor, não só como empresa. É importante a gente verificar o que a gente está consumindo, se tem algo envolvido. Trabalho rural, ramo alimentício, igual você acabou de falar, Henrique. E recentemente eu também vi questões que a gente não imagina de jogador de base, que estão tentando a carreira, iniciando ali um sonho de virar um jogador de futebol, de ter muito dinheiro, de ficar famoso, só que nesse início vivem ali debaixo da arquibancada do estádio, não tem condições básicas de higiene, não tem condições básicas de alimentação, alojamento e montagem de eventos também. Tem vários eventos que a gente vai, que nessa parte de montar a estrutura do evento, as pessoas também vivem em condições precárias de alimentação e alojamento e higiene básico. Então a gente, como consumidor, é muito importante verificar. Gostei muito desse exemplo que você trouxe, porque ele mostra que essa ideia do trabalho análogo, ele pode estar em qualquer canto. É, né? Onde a gente nem imagina. Independente da localização, do ramo de atividade. Do ramo, exato. O ramo é muito amplo. É muito comum a gente falar do alimentício, do têxtil, do rural, né? Que a gente imagina locais mais afastados, mas está muito presente no nosso dia mesmo. Inclusive, assim, tem pesquisas também que dizem que mais da metade de todo o trabalho forçado ocorre em países mais ricos, de média e de renda média alta ou alta. A gente fica, né, ligando aí a países mais pobres, mas não necessariamente. E muitas vezes está atrelado ao quê? Esses imigrantes, exato, esses refugiados que vão e não têm condições de se colocar nessa nova sociedade, nesse novo país, acabam sofrendo essas consequências. Um ponto só que eu acho que é legal, que vocês duas levantaram aí, sobre o quanto que é importante nós, como consumidores, né, a gente ficar atento a isso. Eu gosto muito de falar que né, eu enxergo aí 3 grandes forças que podem impactar e influenciar a sustentabilidade. A gente tem os governos, que a partir de uma vontade política, eles podem ali fazer uma lei, legislação que vai endereçar aí desafios de sustentabilidade. A gente tem, né, no próprio Brasil a própria lei trabalhista, a gente tem a Constituição, uma Constituição relativamente muito boa e completa que a gente tem aqui, que trata vários assuntos. Então a gente tem um poder público, a gente tem as empresas, que tem um potencial que elas, de fato, né, são ali os atores que mais impactam meio ambiente e sociedade. São as empresas, de certa forma, né? Então elas também têm que ter essa boa vontade, e os consumidores. Aí se vocês me perguntarem, qual desses 3 que você acha, Henrique, que tem maior potencial de realmente gerar uma mudança? Bom, potencial, eu acho que os consumidores, porque assim, sem os consumidores, sem a população, a sociedade civil, a sociedade civil muda governos, né? Os consumidores podem quebrar empresas. O problema é que nós, consumidores, somos aí um povo, né? uma população muito desunida e desarticulada. A gente não tem noção do poder que a gente tem nas nossas mãos de causar essa mudança, gerar essa mudança. Então fica só essa provocação. Então eu acho que a provocação que você está nos trazendo é o seguinte: atentar-se às questões de sustentabilidade, ela é um bom negócio, né? Porque aí a gente vai ter funcionário mais feliz, cliente mais interessado, menos boicote, é isso aí? É isso aí. De forma geral é isso. Em linhas gerais, não só isso, mas também. Bom, pessoal, então tá chegando agora na hora da gente dar tchau. We have to go now. Mas antes da gente se despedir, eu acho que temos aí uma informação de utilidade pública, né, Ju? A gente falou aqui, né, que o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego são responsáveis pela fiscalização e combate ao trabalho escravo no Brasil, né, juntamente com a Polícia Federal e outras autoridades policiais. Mas eu acho que é importante a gente trazer alguns canais públicos.
Então, se você tomou conhecimento, se você sabe, né, de alguma situação análoga a escravo, né, de cometimento, Disque 100 ou então 181, que é para qualquer tipo de violência. E é muito importante, então, que você faça a sua parte para que essa engrenagem rode aí direitinho. Ou você pode ir também presencialmente em qualquer, né, unidade aí do Ministério Público para poder fazer esse tipo de denúncia também, né? Então, são várias formas. Se você está sabendo de algo ou se você está passando, né, por alguma situação assim. E eu acho que até se você desconfia, né? Eu acho que na dúvida é melhor falar. Melhor prevenir do que remediar. E aí as autoridades competentes vão lá averiguar se é verdade ou não, né? Melhor do que você... Eu acho, mas não sei, então não. E a gente falou também dos canais, né, de denúncias das próprias empresas. Então você, enquanto qualquer parte interessada, você também pode utilizar desses canais, que são plataformas importantes para isso também. Perfeito. Bom, pessoal, queria então agradecer, né, Júlia, Letícia, agradecer vocês aí, ouvintes, né? É aquele clichê de todo podcaster, né? Nós só existimos por causa de vocês, ouvintes. Então, esperamos aí mensagens, comentários, né? Concordâncias, discordâncias. Entrem aí na discussão com a gente, né? Algum comentário final, Júlia, Letícia? Não, só ansiosa para o próximo. Isso que eu ia falar agora. Agradecer vocês pelo convite e já ansiosa para o próximo, para a gente trazer mais um tema importante aí sobre sustentabilidade. Então é isso, pessoal. Lembrando, né, o canal de comunicação com a gente aí é o nosso site da ambipargreentech.com.br, na aba Educação. Então, só entrar lá, vocês vão ter acesso aí a todos os episódios e o espaço para a gente poder trocar uma ideia. Beleza? Obrigado, pessoal. Até a próxima. O podcast Fala ESG é produzido pela Ambipar Green Tech. Vai ao ar a cada 15 dias, sempre às quintas-feiras. Acompanhe nos principais agregadores.